Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, nesse amanhecer, nessa terça-feira abençoada, cheio da graça do Senhor Jesus. Só de termos acordado já é motivo de nos alegrar. Não espere nenhuma circunstância terrena, não espere nada acontecer que seja bom aos teus olhos para você agradecer e reconhecer. O momento é, a partir do momento que somos despertados, torno e volto a falar sempre, o reconhecer quem te acordou. A bondade e a misericórdia de Deus, ela se renovou em mais um amanhecer, na minha e na tua vida. Isso é o suficiente que uma vida precisa para poder caminhar com Jesus, para poder andar nos caminhos do Senhor, para viver o propósito de Deus. Só vive o propósito de Deus aquele que reconhece Deus como seu único e suficiente Salvador. Não tem como uma vida viver em obediência, não tem como uma vida viver em intimidade, não tem como uma vida viver com relacionamento com Deus sem se aproximar de Deus. Então eu falo que o acordar, o amanhecer é uma chave muito forte. Quando você é despertado pela mão do Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, sem você fazer nenhum esforço. E a hora que você vai ver, você já está de pé. Então veja isso como mais uma oportunidade rica e divina, como o primeiro milagre na tua vida, o acordar, o amanhecer. O salmista Davi vai dizer que ao acordar ele procura se apresentar ao Senhor, a prestar conta ao Senhor logo pelo amanhecer, porque ele corre para apresentar a voz dele para o Senhor. É um motivo de reconhecimento em quem o acordou. Hoje para nós uma vida em Cristo, que procura viver uma vida nos caminhos de Jesus. Não tem como uma vida que é despertada por Deus e não reconhecer Deus, não acordar e apresentar em oração, entregando o dia nas mãos de Deus. O dia já foi liberado, nada foge do controle de Deus, mas a gente tem que entregar o controle da nossa vida na mão de Deus todos os dias que Ele nos acordar. Então que assim seja na tua vida, você reconhecendo a presença divina de Deus a partir do momento que você acorda. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Isso não é da parte da terra, e sim da parte do céu. Amém? Você não fez nenhum esforço para isso, então faça bom uso desse dia do qual o Senhor já te chamou, já te convocou para mais uma missão. Procure fazer as coisas que agradam ao céu, não esse mundão. Não se empolgue com as coisas terrenas. Buscai as coisas do alto, que é de lá que vem o nosso socorro. A palavra do Senhor diz que é para a gente juntar tesouro no céu, onde a traça não rói, não come e o ladrão não rouba. Como que eu faço isso? Não entendi. Mais uma vez, em nome de Jesus, juntar tesouro no céu, vida de oração, vida de comunhão, vida de obediência, vida de santificação, vida de consagração na presença do Senhor. Então tudo envolve uma renúncia, de uma vida que quer viver nos caminhos de Jesus, para que depois dessa vida alcance também a glória futura, a glória maior, a glória eterna. E a chance de a gente outrora, até que Jesus venha, e Ele está voltando, é nessa vida que a gente tem que buscar uma comunhão com Deus. É nessa vida que você tem que se arrepender para que seus pecados sejam perdoados. É nessa vida que você tem que perdoar quem te feriu, para que o perdão de Deus seja sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que não perdoa o irmão aqui em terra não terá o perdão de Deus no céu. Aquele que negar o nome do Senhor Jesus aqui publicamente será também negado de entrar no céu diante do meu Pai. Então é muito sério, a partir do momento que a minha vida eu entreguei a Cristo, permiti, dei espaço para Deus entrar na minha vida, e eu morri espiritualmente, nasci em Cristo, nasci de novo. Tem que haver dois nascimentos. O primeiro veio da água, do ventre, o segundo do Espírito. Aleluia. Jesus fala para Nicodemos: é necessário que nasça de novo, não você não vai ver o reino de Deus. Se falo das coisas terrenas você não entende, imagina se eu falo das celestiais. Então muitas partes na Bíblia, Jesus com seus discípulos, os discípulos às vezes interrogavam: mestre, por que falar só por parábolas? Porque Jesus falava: não é agradável que os que estão de fora entendam o que eu estou falando. Não vou dar pérola aos porcos. Por isso Jesus falava muito em parábolas, para que eles vendo não vissem, ouvindo e não entendessem. Então para quem está dentro é poder e salvação, para quem está de fora é loucura. Mas o apóstolo Paulo fala: para os que perecem. Ou seja, uma vida fora da presença de Deus, uma vida fora do caminho de Jesus, é uma vida que está adoecendo espiritualmente. Então que você possa reconhecer a presença de Deus na tua vida, no toque dele te levantar.
Nenhuma parte da Bíblia Deus quer que você reclame e fale do que está acontecendo, das coisas para trás. Ele quer que você avance para o alvo, e as coisas passadas ficaram para trás. Eis que faço uma coisa nova. Isaías 43:18. Nenhuma parte da Bíblia, quando Jesus foi fazer um milagre ou curar alguém, ele questionou a pessoa: o que você fez antes? Não, ele falou: quer ser curado? Vai e veja, a tua fé te curou. Há libertação para tudo que você está tentando sair. Há libertação para tudo nessa vida. Há libertação. A palavra do Senhor fala que não virá sobre nós a não ser tentação, provação humana, do qual Deus é fiel, e junto com qualquer coisa que estamos vivendo, Ele manda o escape divino, mas desde que você pegue esse escape divino. Tem coisas que você vai querer usar o seu eu, tem coisas que você vai querer fazer do teu jeito e não vai ser bom para Deus, mas por um momento você achou que para você ia fazer bem. E é diferente, né, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, o nosso saber do que o de Deus. Por isso que a palavra fala que o princípio, né, o primeiro princípio a se pôr ao Senhor, a ficar da vontade de Deus é o temor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então que a gente possa sempre guardar algumas palavras que são ouro, são chave para estar cravada no nosso interior, para sempre a gente estar levando e trazendo sempre a memória, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês para aumentar a fé, para exercer a fé, para lembrar da grandeza do Deus que a gente serve, que se encontra em Lucas 1, capítulo 1, versículo 37, muito conhecida. Vou ler o 37, depois vou ler um versículo antes. Amém? Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A gente tem que reconhecer a grandeza do Deus que a gente serve. A gente tem que reconhecer a onipotência do Deus que a gente serve, do Deus que a gente é filho. Em nome de Jesus. Nos tornamos filhos por causa de Jesus. Nos tornamos irmãos na fé em Cristo por causa de Jesus. Um versículo antes de Lucas relatar que não há nada que Deus não faça, não existe nada que Deus não realize, Deus das causas impossíveis. É a palavra do qual Isabel, esposa de Zacarias, do qual saiu João Batista, era estéril. E antes do anjo Gabriel testificar a Maria, ele cita também que abriu o ventre de Isabel. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês, para aquela que era estéril. Versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Um anjo testificando. Eis que também Isabel, na sua velhice, Deus abriu o ventre, a madre de Isabel, para ter um filho na tua velhice, e o anjo relata, porque ela era estéril. Na sequência vem o versículo, porque para Deus nada é impossível. Porque às vezes ficamos presos em algumas coisas achando que Deus não vai fazer. Sabia que a tua fé, o teu crer, envolve a glória de Deus se manifestar na tua vida? Sabia que a tua convicção, a tua fé não tem como ninguém exercer a não ser você mesmo? Aqui o próprio anjo fala que para Deus nada é impossível, e cita Isabel, que era já velha de idade e era estéril. Mesmo assim Deus abriu o ventre dela. Tem algumas passagens que a gente for ver de Gênesis até Apocalipse, do qual Deus fez o cego voltar a ver, fez o coxo a saltar de alegria, fez o surdo a voltar a ouvir, fez o mudo que tinha peso na língua voltar a falar, fez Lázaro ressuscitar. E às vezes a gente ainda fica parado, desacreditando do que Deus pode fazer na nossa vida, e volta e torna a falar o versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então a nossa falta de exercer a fé, o nosso nível raso às vezes de desacreditar do que Deus pode fazer na nossa vida, atrapalha a gente de viver o sobrenatural de Deus. Então que você possa a partir desse momento reconhecer a grandeza de Deus, o que Ele fez através da palavra, e haja, e ouve, e haja luz, e haja céu, e ouve tudo através da palavra de Deus. É a palavra que tem poder, e eu declaro a palavra de Deus para a tua vida, que ela possa ser praticante e possa causar um efeito dentro do teu interior, que você possa exercer a tua fé e crer que para Deus não tem o que Ele não faça, tem o que às vezes você não quer que Ele faça, tem o que às vezes o que você não quer que Ele mexa, que você não entrega. Isso atrapalha também. A palavra do Senhor diz através do Salmo 34, 37, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória: entrega teu caminho ao Senhor e confia, e do mais Ele fará. Às vezes está faltando um pouco de confiança, às vezes está faltando mais entrega da tua parte, porque
porque para Deus nada é impossível. No versículo antes, o próprio anjo relata que ele abriu o ventre de Isabel e fez ela gerar João Batista, do qual era estéril. Então tem coisa que às vezes na nossa vida fica estéril, aleluia. Tem coisa que às vezes na nossa vida fica coxo, áreas às vezes na nossa vida fica amortecida por a falta de fé da nossa parte, a falta do nosso crer em Jesus, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso interior. E não tem como ninguém fazer isso por você. Jesus, com o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Jesus faz essa mesma pergunta para nós, para você: o que queres que eu te faça? Está acontecendo isso, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas eu estou aqui testificando e falando e declarando com a minha voz e confessando com o meu coração. Deus quer ouvir isso? Ele sabe de todas as coisas. Sabe, Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas se você não declarar com a tua boca, Ele vai saber que você está querendo ficar com algumas coisas ocultas aí dentro. Entendeu? Então que possamos o tempo todo estar sempre com a nossa visão, a nossa fé ligada no alto, que é de lá que vem o nosso socorro, as coisas do alto, e já foi liberado isso para a nossa vida, buscar sempre as coisas do alto, né? Não tem como a gente entregar a nossa vida para Jesus, viver o sobrenatural, fazer ali parte do corpo de Cristo, continuar vivendo nas coisas baixas, rasas. Jesus, quando encontrou Pedro no mar, depois de uma madrugada inteira que ele não pegou peixe nenhum, ele mandou Pedro armar todas as traias de novo e trouxe ele a mar a fundo. Pedro, vamos para mar alto. E ele lançou a rede e não conteve de peixe. Então, quanto mais você se aprofundar, andando aqui em terra, mas com a sua visão no céu, mais as coisas de Deus vão se aprofundar na tua vida. Mais esse versículo vai fazer sentido e você vai viver o impossível de Deus. Coisas que às vezes você nunca imaginou que Deus ia fazer, Ele pode fazer através da tua entrega. Lázaro, quando foi ressuscitado, Marta e Maria, preocupadas, as irmãs dele: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso, já faz 4 dias. Jesus fala: Marta, eu não disse que essa enfermidade não ia levar à morte? João 11, se o irmão quiser depois meditar, testificar lá, João 11 inteiro, eu não disse que essa enfermidade não vai levar à morte? Quando eu li essa palavra, o próprio Espírito Santo falava para mim: Douglas, o que você está passando não é o fim. Irmão, irmã, o que você está passando não é o fim. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então envolve tudo o nosso crer. Envolve o quanto a gente se entrega na presença de Deus e vive pela fé. O que é fé, irmão? Vou falar o que é fé. O firme fundamento das coisas que não se vê. A fé não é visível. A fé não é palpável. A fé é algo invisível, porém imortal, imutável. A fé, ela te acorda e você não sente, porém você vive. A fé é sobrenatural, é você ter esperança nas coisas que você não está vendo, mas você sabe que um dia Ele vai voltar. Isso envolve a nossa fé. A gente vive pela fé. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O meu justo viverá pela fé. Abacuque, Deus falando com Abacuque no 2º capítulo. No 1º capítulo, Abacuque encabulado, preocupado, os caldeus invadindo, né, pegando o justo, saqueando, tudo acontecendo ao contrário, o injusto ganhando nas costas do justo, os caldeus invadindo e pegando o povo de Deus, e Abacuque não entendendo nada. No capítulo 2, a hora que ele deu uma parada, subiu para a torre, ficou em vigilância, Deus veio: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Continua, é desse jeito mesmo. O que eles estão fazendo, vou recair sobre ele. O que eles estão procurando, o deles já tá guardado, já estão condenados. E no 3º capítulo ele entendeu que, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, que os gados dos curral não esteja, os caldeus entram, invada tudo, pode acabar com tudo, mas ele continuará salvando, ele continuará sendo salvo pelo Deus da salvação dele. Eu exaltarei o Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça. Isso vale para nós também. Algumas coisas às vezes não vão acontecer do jeito que a gente quer ao nosso redor, ou até próximo de nós. Abacuque viu a parte de onde ele estava ali sendo sitiada e sendo ali saqueada, sendo destruída pelos caldeus, com a permissão de Deus. E você pega um pouquinho antes, foi porque o próprio povo de Deus fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Mas Abacuque permaneceu na fé, foi de onde saiu. Abacuque, fica firme na rocha, fica firmão, porque o meu justo vive pela fé. É sobre isso mesmo. E no 3 ele entendeu, né?
de tudo isso que aconteceu, pode acabar com tudo aqui, mas eu exaltarei o Deus da minha salvação, o Deus da minha vida. Então que assim seja conosco. Isso envolve a nossa fé, mesmo que as circunstâncias às vezes totalmente ao contrário, de lá para cá, não batendo nada aos nossos olhos, não vemos uma unha de mover, mas no céu já está preparado. Isso envolve a nossa fé, e isso envolve o Deus das causas impossíveis se manifestar na nossa vida. O quanto a gente espera no Senhor. A gente declara o Salmo 42, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, inclinou o teu ouvido e ouviu o meu clamor, mas esperei com paciência no Senhor. Às vezes está num processo de esperar ainda, para Ele poder inclinar o teu ouvido e ouvir o teu clamor e te responder. Eu falo que Deus ouve, mas Ele responder mediante a nossa paciência no Senhor. Aleluia. Lucas 1:37, guarda isso, crava no teu coração, no teu interior, porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando chega o tempo do qual você está na tua caminhada em Cristo, e algumas situações chega lá onde você vai falar assim, eu não tenho o que fazer, é onde Deus entra, quando você larga a mão. Chega ao ponto de você falar assim, não sei mais para onde recorrer, você esquece que Deus já está no controle e você torna a tirar a mão do volante e Ele volta a operar. Porque muitas das vezes a gente vive uma vida com Jesus, vive uma comunhão com Deus através do Espírito Santo, e vira e mexe a gente está tomando a frente de coisas que não é para tomar, porque a gente tem um advogado que intercede por todas as nossas causas. A gente tem que permanecer fiel, buscando sensibilidade para ouvir a voz de Deus e fazer o que agrada a Deus. Através de nós, Deus nos usa em outras vidas. O plano de Deus é muito maior do que a gente imagina. Como diz em Isaías, os seus planos não são os meus pensamentos não são os seus caminhos não são os meus. Aí ele compara a altitude do céu, assim como o céu está acima de vós, assim é meus planos sobre vocês. Você imagina? Incalculável a distância, mas você imagina a grandeza do Deus que quer entrar na tua vida e fazer tudo para que você possa viver o Deus das causas impossíveis. Não tem o que Ele não faça. Isabel já era velha de idade e o anjo testifica que ela era estéril, e dali saiu João Batista. A Bíblia relata o quanto Deus é especialista em coisas que ao ver do homem é impossível, mas para Deus se torna possível. Então a gente tem que carregar isso com nós, a gente tem que ver a grandeza do Deus que a gente serve, do Deus que a gente se tornou filho a partir do momento da nossa entrega. E se você ainda não tem essa paternidade, esse reconhecimento de filho de Deus, é porque você não aceitou o Filho, não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crê no Senhor. Não tem outro sentido de você estar aqui nessa vida que Deus te acordou hoje, a não ser entregar a tua vida na mão de Deus. Ela volta para a mão de Deus. Quem sai é nós, quem sai é você. Você veio dele já. Você já veio antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. A gente já veio de Deus. Por isso que às vezes alguns cultos do qual às vezes você vai visitar e do qual às vezes você está, o apelo final da bênção apostólica, o pastor ou o líder da igreja, o anjo da igreja que está ali sendo ministrando a palavra do qual Deus escolheu, ele fala, quem aqui quer voltar para Jesus? Quem aqui quer reconciliar com Jesus? As pessoas às vezes ficam perdidas, voltar, mas eu nem fui ainda. Não, mas você saiu dele. Aleluia. Então sobre isso, é sobre voltar para os braços dele aqui em terra, para depois ter um descanso com ele no céu. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Ótima terça, né? Ótimo feriado, que você possa tirar esse dia para descansar, em nome de Jesus. Amém.